Fala, meu povo, vocês estão bem? Olha só, estamos aqui hoje gravando mais um episódio do nosso Pod Gestão. É isso mesmo, galera, esse podcast que está trazendo pessoas aqui extraordinárias para poder a gente fazer papos sinceros, verdadeiros e conteúdos relevantes para você. Só que para você acompanhar, você tem que se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho aqui das notificações, deixar o teu like, mas também compartilha com a galera, para todo mundo ter acesso a esse conteúdo relevante junto contigo, beleza? Eu sou Diego Batista e vou estar aqui junto com você nesse episódio que vai ser sensacional e eu já vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é a Tatiana Moura. Ela é empresária, ela é educadora executiva, ela é especialista da área de marketing e planejamento estratégico, então a gente vai fazer um bate-papo aqui hoje sensacional. Então, quero aqui convidar para poder a gente fazer esse bate-papo bacana, Tatiana Moura, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigado. Primeiro, é uma honra poder dividir conteúdo. Eu acho que podcasts como este ajudam os empreendedores e outras pessoas que têm essa intenção de empreender a entender como é que é esse caminho e descobrir que planejamento e marketing não é essa dificuldade toda. Show de bola. Tati, apresenta pra gente quem é a Tati, fala um pouco da tua trajetória, da tua carreira, pro pessoal se conectar primeiro com você. Perfeito. Bem, gente, eu sou Tatiana Moura, formada em marketing da área de planejamento, né? E tenho um histórico grande de fazer empresas evoluírem através do planejamento das ações estratégicas com melhorias continuadas, né? Então são 20 anos de agência, são 20 anos aí transformando empresa através do processo de planejamento. Planejamento é uma arte que a gente deveria aprender desde pequenininho. Show de bola. E aí me conta o porquê que você se enveredou para essa parte do marketing, o que fez você escolher essa área? Bem, eu não sei se você sabe, mas eu fiz artes cênicas durante muito tempo. É mesmo? Fiz, essa é novidade. Subi no palco, fiz teatro, viajei para Curitiba. E quando você vai para dentro da arte, planejamento é fundamental para fazer um palco funcionar, a troca de roupa, a sonoplastia. E eu acho que nesse momento eu já estava ali me apaixonando pelo planejamento, né? Só que eu virei empreendedora, né? Gente, não foi uma virada de, virei empreendedora. Não, eu tomei a decisão de empreender, porque tudo que estava ali na minha frente não era satisfatório para mim. Eu não queria ser funcionária pública, eu não queria trabalhar para os outros, eu queria fazer algo que eu pudesse tomar as minhas próprias decisões. Então, virei empreendedora. E quando você vira empreendedor, você, até por um pouco de ignorância, né? Porque a gente não tinha, né? Hoje talvez mais, não tinha esse hábito de falar assim, eu vou me tornar empreendedor, deixa eu aprender com outro empreendedor o que é ser empreendedor. Não, você se torna empreendedor e fala, vambora. E esse vambora, às vezes você se atrapalha. E aí foi quando o planejamento bateu na minha porta, mais ou menos no meados de 2014, quando a gente teve uma primeira crise praticamente mundial, né? E eu praticamente quebrei meu negócio. Nossa. E aí, quando você quebra, você tem duas opções. Ou você chora o leite derramado, porque você não tem mais nada pra fazer, ou você aprende com aquilo e fala, opa, o que eu posso fazer com tudo isso que aconteceu na minha vida agora e dar um passo pra frente e usar isso como uma ferramenta pra evoluir. E foi definitivamente quando o planejamento bateu na minha porta. Eu descobri que eu era uma ótima empreendedora, que eu era uma pessoa sensacional, mas que eu não usava adequadamente as minhas habilidades de planejamento, por isso eu tinha quebrado. Que bacana. E aí foi justamente por isso que você decidiu, então, começar a fazer planejamento para ajudar os empresários a entenderem esse cenário. A primeira pessoa que eu tive que ajudar foi eu mesma, né? Porque eu fazia planejamento para todo mundo. Então, você fazia planejamento de... Gente, planejamento é planejamento. Seja ele financeiro, de marketing, para viajar, para construir uma casa, para fazer qualquer coisa. Tudo é planejamento. Planejamento é planejamento. O passo a passo é o mesmo, muda a complexidade. Então, eu fazia muito planejamento para os outros, né? Só que aí o empreendedor, ele esquece de fazer planejamento para ele mesmo. Então é muito comum que a gente brinca, né, casa de ferreiro, espeto de pau, mas é mais comum do que a gente imagina, né? Então, você tem uma empresa lá de mecânica, o carro de todo mundo é consertado, o seu às vezes não tá. Você tem uma casa de engenharia, a casa de todo mundo tá legal, o seu tá com cano furado. Isso é verdade. Né? Porque a gente não tem o costume de planejar a nossa própria casa, né? E foi o que aconteceu comigo naquela época. Eu fazia planejamento para todo mundo, fazia empresas faturarem o dobro, o triplo, às vezes, com um planejamento de marketing muito bem estruturado, mas a minha casa estava ficando a desejar por eu priorizar continuamente os outros. Então, uma coisa que eu aprendi com planejamento é você
literalmente, a sua preocupação é proporcional à sua preparação. Então, quanto mais preparada a sua empresa tá, menos preocupações sua empresa vai ter. E preparação tem a ver com planejamento. Quanto mais planejada a sua empresa tiver, quanto mais planejada a sua vida tiver, né, os seus negócios estiverem planejados, menos preocupação você vai ter, mais tempo você vai ter e provavelmente mais produtividade, mais dinheiro. Que bacana isso, cara. E ó, fala pra gente, pra quem tá lá, por exemplo, assistindo a gente também, que não sabe o que é planejamento de marketing, pra que serve, qual que é o intuito, explica um pouco pra gente, assim, de forma mais detalhada pra poder as pessoas entenderem qual que é a importância disso. Olha, vou ser didática, ok? Tá. Porque as pessoas, elas têm o hábito de pensar assim, cara, marketing é gastar dinheiro. Marketing precisa de coisas muito grandes e volumosas, né? Mas marketing é mercado. A gente tem que entender que marketing é como eu me relaciono com o mercado, como eu me relaciono com o meu público-alvo, né? Então, vamos falar das palavras. Público-alvo, Tati, quem é meu público-alvo? Seu público-alvo são aquelas pessoas que, de alguma forma, têm interesse em comprar o seu produto. A maior falha do empreendedor é quando ele quer vender um produto, mas ele não conhece quem vai comprar o produto. Ou ele define, a partir de hoje eu vou abrir uma loja aqui neste ponto. Mas você sabe se neste ponto o seu público passa neste ponto? Você sabe se o público quer o seu produto? Você sabe qual tipo de forma que você tem que utilizar para atrair este público? Então, quando a gente fala de público, este personagem, este público é o que define todas as bases de um negócio. Então, antigamente a gente abria negócio e falava, eu vou abrir um negócio porque eu gosto. Não, se você gosta, ok, mas alguém mais gosta do que você gosta para comprar o seu produto? Então, marketing é mercado. É olhar para o mercado e falar, cara, que necessidade qual é a necessidade das pessoas e como é que eu vou suprir isso? Então, se você parar para pensar, todas as marcas que existem, tudo que a gente come, bebe e consome, é porque, de alguma forma, ela supre uma necessidade ou um desejo. Então, marketing é aquilo que a gente utiliza para mostrar para as pessoas que eu tenho algo para oferecer para elas para suprir uma necessidade ou um desejo. Bacana. Mas para isso eu preciso conhecer o meu público, ou seja, as pessoas que consomem o meu produto, para eu poder entender se aquilo que eu estou vendendo de fato é algo que elas querem. Show de bola. E aí, quando a gente fala de marketing, então marketing a gente pode resumir como marketing é vendas? Marketing, na verdade, vendas é uma ferramenta do marketing. Bacana. Né? Marketing é muito mais amplo do que isso, né? Então, hoje a gente fala muito sobre a marketing de experiência. Então, as vendas, o atendimento, o ambiente perfumado, a loja funcional, a minha relação na internet, a minha comunicação no Instagram, o meu site ser mais fácil de mexer, o meu produto chegar na minha casa com uma caixa bonitinha. Tudo isso faz parte de uma experiência que faz parte de uma estratégia de marketing. E vendas é uma das ferramentas, é uma das bases. Por quê? Porque a venda mesmo, propriamente dita, ela começa muito antes da venda. Né? Ela começa quando o meu cliente olha para o meu produto, quando ele se atrai por uma embalagem, quando ele se atrai pelo atendimento, quando ele se conecta com a minha marca, quando ele se conecta com os meus valores ou com a política do meu negócio. Eu já estou fazendo marketing. Porque eu já estou atraindo o meu cliente para que ele olhe para o que eu tenho e fale, cara, eu quero aquilo. Não sei se é uma necessidade ou se é um desejo, mas eu quero aquilo. Né? O que faz a gente é de comprar um carro muito mais caro do que um carro que nós gostaríamos de comprar. Então, tem gente que tem carro de 300 mil reais, mas ele faz a mesma coisa que o carro de 50 mil reais. Ele tem 4 rodas, ele tem motor, ele tem ar-condicionado e ele tem travas, ok? Mas eu não quero esse carro, eu quero esse outro carro da marca Y que custa 5, 6 vezes mais. Eu gerei uma necessidade, eu tenho uma experiência diferente aqui. Não que aqui eu não tenha, mas é muito provável que o meu desejo de comprar um carro mais caro está muito mais na minha experiência que eu tenho com aquela marca. A forma como ele me vende, a forma como o Instagram funciona, a forma como o vendedor me aborda, a forma como eu entro na loja, como eu me sinto com aquele produto. Que bacana isso. Olha, eu ouvindo você falar aqui agora, eu tava lembrando, você falando dessa parte de marketing, que venda é uma parte só. E aí eu me lembrei agora por exemplo, do exemplo do Cirque du Soleil. Porque quem já foi no Cirque du Soleil vê que eles vendem a experiência, porque ele é um circo. Sim, né? Circo é circo. Circo é circo. Mas, olha, ir no Cirque du Soleil é uma experiência que é surreal. Surreal.
Então, assim, eu já fui aqui em Brasília, quando não veio em Brasília, eu fui pra São Paulo, porque eu fui atrás por conta da experiência, que é algo que é extraordinário. Minha esposa odiava circo. Odiava. E aí, a primeira vez que eu comprei, ela falou assim, ai, Diego, eu não vou não. Aqui em Brasília, ela, eu não vou não. Esse negócio pra perder meu tempo. Quando ela chegou, a gente foi naquele Tapes Rouge, que é aquele tapete vermelho e tal, que é a experiência completa. Sim. Quando ela chegou, ela olhou e falou assim, isso aqui é um circo? Tapete vermelho? Chegou, colocou uma credencial, de repente uma taça de champanhe, comida e bebida liberada à vontade. Tinha gente famosa lá no meio. Falei, uai, esse negócio, né, tá um pouco diferenciado. E aí quando você chega no espetáculo e vê o nível do atendimento, do cuidado que eles têm com cada pessoa. Do detalhe. É o detalhe, exatamente. Eles sabiam, qual é a sua poltrona? Ah, por favor, me acompanhe, leva até lá, entrega uma pipoca pra poder você assistir o espetáculo. Eu não gosto de pipoca nem no cinema, mas eu comi pipoca assim. E outra, você provavelmente pagou um preço um pouco mais elevado que o normal, e você até agora não falou do custo, mas você falou da experiência. Exatamente. Aí você vai falar assim, pô, Tati, você que é empreendedora aí, fala, pô, mas eu não tenho dinheiro pra gerar uma mega experiência como essa. Aí tá a falha do empreendedor. Ele acha que para gerar uma experiência extraordinária para o cliente, ele precisa investir uma fortuna. Não. Você precisa entender o que o seu cliente quer do seu negócio. Então, existem academias, por exemplo, que tem lá a toalhinha para o cara secar a mão, que tem um lugar para você pegar a comida. Uma garrafa com água, com gás, sem gás. Que isso vai ser um custo mínimo, mas a experiência que você vai gerar para o teu cliente é gigantesca. Então, o empreendedor ele tem que aprender a fazer esse equilíbrio do ganho dele, da margem dele, para me fixar e me conectar. Até porque, hoje, a gente tem dentro de um mesmo segmento inúmeras marcas fazendo a mesma coisa. Sim. Né? Então, se você precisa entender qual que é o diferencial do seu negócio, né? Porque, por exemplo, agência... Gente, quantas agências a gente tem? Uma atrás da outra. Aí você vai dizer, Tati, qual que é o seu diferencial? O meu nível de entrega, o meu nível de atenção. Quando eu chego pro meu cliente, eu digo, eu não sou a maior. Eu não sou a mais cara, mas eu sou aquela que você vai me ligar e eu vou resolver o seu problema. O que eu tô dizendo pra ele, eu sou resolutiva. Uhum. Então, esse é o meu diferencial. Que é o que o nosso cliente quer. É o que o meu cliente quer. Agora, se ele quiser glamour, não precisa me contratar. Pode contratar uma agência maior, você não tem problema. Se você quiser pagar barato, você não vai me contratar. Agora, você quer ter um preço justo e ter solução, você pode me contratar, porque é isso que eu estou te prometendo. E aí é o outro fator que era importantíssimo no marketing. Se você promete, cumpra. Porque isso vai detonar a sua imagem se você não cumprir aquilo que foi prometido. Que isso tem a ver com a confiança e com a conexão que o cliente tem. Porque um cliente, ele fala bem pra muita gente. Mas o que fala mal, amor, é um negócio em cadeia. Então, a experiência importante eu posso gerar experiência sem precisar gerar muito dinheiro? Posso. Né? Entenda o que seu cliente quer. Mas todo marketing, tudo é voltado para um personagem chamado público-alvo. Você precisa entender para quem você vende, quais são as necessidades, os desejos e os comportamentos daquele público, para você, inclusive, gerar essa experiência extraordinária e saber que tipo de experiência seu cliente vai ter. Marketing não é mágica. Marketing é estratégia. Então, quando as pessoas falam assim, eu estou fazendo marketing porque eu estou publicando no Instagram, porque eu estou publicando no Facebook, porque eu estou fazendo tráfego pago, eu paro, respiro e falo, alguém já explicou para essa pessoa que isso não é marketing? Marketing digital é uma parte de uma estratégia macro de marketing. Porque se ele fizer a melhor estratégia de marketing digital do mundo e a experiência na ponta for ruim, ele acabou de jogar investimento no lixo, fora. E isso que você falou, pegando um gancho disso que você trouxe, é justamente isso que eu já queria até te perguntar também. Porque hoje a gente tem inúmeras empresas que oferecem marketing, e hoje tem muitas empresas, igual por exemplo no meu segmento que é gestão de pessoas, que estão frustradas com serviços que são desenvolvidos por aí, porque o mercado é meio que assim, hoje, na minha área, por exemplo, Sim. Gestão de pessoas. A pessoa sai do curso de administração, de psicologia, ela acha que ela já está preparada. Aí ela, eu vou virar o quê? Consultor. Aí ela vai lá, abre um negócio, né? Ou abre o MEI, né? Abre o MEI, vai lá, coloca lá aluga uma sala num cowork, não sei o que, faz aquela uma coisa logomarca toda. ali qualquer, faz uma logomarca qualquer. no Canva. Exatamente. E aí toca o barco. O que você faz? Eu faço RH, eu ajudo as empresas a desenvolverem as pessoas. Nem ela é desenvolvida.
Nem ela se desenvolve, mas ela oferece a solução. E aí acaba que nós, que fazemos um trabalho sério, pagamos o pato por conta das outras pessoas que estão fazendo o trabalho errado. Como é que você enxerga isso dentro do marketing? Porque assim, cara, na área de gestão de pessoas já é um problema. Agora, eu acredito que no marketing é muito maior, porque as empresas, do mesmo jeito que tem dor em relação a pessoas, tem dor em relação a marketing. E aí a dor também vem pelo equívoco da falta de conhecimento. Então, muito provavelmente, tanto a sua área quanto a minha, sofre da ignorância interna da empresa de não saber selecionar as empresas da forma adequada. Então, o cara acha que RH é só fazer contratação e seleção. Exatamente. Seria ótimo se fosse só isso, mas não é. E, do mesmo jeito que eles acham que marketing é só tirar meia dúzia de foto, fazer meia dúzia de vídeo e colocar no Instagram. E não é isso, né? Então, a primeira coisa que eu peço sempre pro empreendedor é: avalia com quem você está falando. Porque tem uma coisa que nada substitui: a experiência. Isso é verdade. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela vai lá na faculdade, ela se forma e nada contra, porque eu acho que tu tem espaço para todo mundo no mercado, mas quando a pessoa ela termina abrindo um negócio sem muita experiência, ela não tem profundidade. Então, quando o problema ele ultrapassa uma linha, essa pessoa não sabe como resolver, ela começa a ter problemas maiores e ela começa a queimar o mercado. Na minha área é muito comum o cara sair da faculdade, ele sabe mexer ali no Illustrator, no Photoshop ou no WordPress, e automaticamente ele diz que faz site, automaticamente ele diz que faz um mega trabalho de Instagram. Nada contra. E a gente sabe que as faculdades geram evolução. Tem 20 anos que eu tô no mercado, tem 20 anos que eu tenho que evoluir, e tem gente hoje que saiu da faculdade com alguns conhecimentos que eu não tenho. Então, eu tenho que participar de eventos, etc, para evoluir. Mas tem uma coisa que é insubstituível: a experiência. Né? Então, quando você chega para alguém que fala que ele é teu consultor, ou quando ele é teu mentor, eu pergunto, bate na porta dessa pessoa e fala: você mentorou quem? Quantas empresas você fez evoluir? Você atendeu quem? Né? E eu não tô deixando de dar referência para quem é jovem, não, de forma nenhuma, porque eu comecei aos 21 anos de idade, mas eu passei por isso. Eu tive que quebrar várias barreiras para ter a experiência que eu tenho hoje, né? Então, existem empresas que precisam de pequenos empreendedores porque não dá conta de pagar a gente, por exemplo. Existe, e acho justo. E tem empresas que deveriam estar com empresas mais preparadas e não estão por uma questão de ignorância estratégica. Tá? Então, acontece. Eu aprendi uma palavra muito importante: posicionamento. Então, quando você tá ali no meio do bolo, que você não se posicionou direito, e posicionamento é uma palavra do marketing, né? Pra você entender que marketing não é só Instagram, né? Quando você fala de posicionamento, quando você sabe qual é o seu lugar dentro do mercado e você entende a sua entrega, falar não é uma das coisas mais importantes. Então, com esse métier que ficou um pouco bagunçado, né? Eu aprendi a falar não. Então, o cliente que é um cliente que não tem uma pessoa de marketing dentro da casa, é um cliente que não valoriza planejamento, é um cliente que não cumpre data, ou um cliente que minimamente não quer fazer reunião comigo uma vez por mês para compreender onde é que a empresa dele está indo, não é meu cliente. O que vai acontecer? Ele não vai fazer esse protocolo e vai chegar no final da jornada e ele vai dizer assim: marketing não presta. Ele não vai fazer a parte dele e vai jogar a culpa em você depois. Normal. Marketing não é bom. Né? E não é bem isso. As pessoas precisam entender que marketing, ou seja ela a estratégia que for utilizada, 50% da responsabilidade é da empresa contratada. Os outros 50%, amor, é do cliente. Eu não sou especialista em engenharia. Eu sou especialista em marketing. Então, quando uma empresa de engenharia me contrata, eu preciso de alguém de engenharia para me ajudar. Porque a estratégia eu vou montar, mas alguém tem que validar que aquilo é compatível para o mundo da engenharia. Aí, imagino que no mundo de RH é a mesma coisa. Olha, a minha especialidade é na seleção, contratação e capacitação de pessoas. Agora, se você não me der o feedback, não me der um briefing correto, eu não vou conseguir fazer meu trabalho da forma adequada. Né? Então, para mim tem espaço para todo mundo, mas há uma ignorância de mercado. O mercado não sabe selecionar empresas de marketing efetivas para os seus negócios, porque ainda acreditam que marketing é fotografia e vídeo no Instagram. Marketing é estratégia, marketing é planejamento. E ainda olham isso como despesa e não investimento. E aí, comum. E aí é um outro problema. Porque, igual você falou, tem espaço no mercado para todo mundo. Todas as pessoas, não tem problema. Sim. Só que a experiência, ela conta bastante. Então acaba que essa pessoa que ela não tem tanta bagagem, ela vai cobrar um ticket menor e tem empresa que tá olhando para isso. Ela tá olhando pro valor que ela vai pagar. Ela não olha pro valor que vai ser gerado, ela olha pro valor que vai sair do caixa. Não, ela não olha pro tamanho do problema que vai... Gente, quando você contrata um amador,
você tem duas possibilidades, contratar o amador e o profissional. O amador, você corre o risco de você ter que pagar 3, 4 vezes pela mesma coisa. Exatamente. E aí, quando ele chega piorar no final, a situação atual. Não, chega negócio. no final da cadeia, você pagou o dobro, o triplo, do que se você tivesse contratado uma empresa profissional. A verdade é essa. Ah, vou contratar uma pessoa. Não, manda aí no Instagram. Põe lá, contrata-se vaga. Aí você contrata 10, 15 pessoas pro seu negócio e nenhuma delas dá certo. Gente, você gastou 15, 16, 20, 30 horas, meses, podendo contratar uma pessoa adequada pro seu negócio. Exato. A mesma coisa com marketing. Ah, não, contrata o meu sobrinho. Não, contrata o menino lá que é vizinho que faz uns vídeos. Exatamente. Ó, o menino sabe mexer ali no Canvas. Parece legal a curto prazo. A médio e longo prazo você está gerando um problema. Não tem estratégia por trás, não tem planejamento por trás, você não sabe onde é que está, não sabe onde é que está indo, você não sabe o que de fato você espera com aquele material. E pra gente que é do planejamento é óbvio. Se você, vamos lá, se você vai viajar, você pega o carro enlouquecidamente e acordei de manhã, vou viajar. Entra dentro do carro e sai andando? Cara, você vai parar onde? Em lugar nenhum. Verdade. Né? Então, é a mesma coisa quando você contrata uma empresa de marketing sem qualquer planejamento e orientação. Você contratou uma empresa que está indo para lugar nenhum. A verdade é essa. E aí é um problema, né? A gente gera um problema gigantesco. Agora, o que eu queria te perguntar, aproveitando, a gente teve aí um período que foi uma loucura, que foi de pandemia, que todo mundo passou por isso, e muita empresa não estava preparada estrategicamente, posicionada estrategicamente, como você falou, né, com a estrutura de marketing feita para poder passar por esse período. Então acho que é importante, você como especialista dessa parte, trazer esse insight dessa importância da pessoa, da empresa procurar ter esse posicionamento, porque assim, se ela não tiver, é bem provável que num futuro, se vier a acontecer, Deus me livre que não aconteça, né, que Deus nos livre disso, mas se vier a acontecer, ela vai sofrer um problema maior. Então, o que você orientaria essas empresas que vão aqui assistir o vídeo? Qual é a importância de fato delas fazerem essa execução e já deixar esse plano pronto, começar a executar isso para poder ela não sofrer se caso Deus me livre acontecer outra coisa dessa, enfim, ou parecido com essa? Sim. A gente fala em pandemia, mas a pandemia ela só acelerou um processo que já estava acontecendo. Que era a gente estar mais presente na internet, era as pessoas estarem em casa comprando, não se deslocando tanto. Na verdade, ela só acelerou uma coisa que aconteceria em 5, 7, 8 anos, ela acelerou em 2, tá? Durante a pandemia, você fala assim, tá, você teve problema durante a pandemia? 0. Você fala, mentira. Não deixei de pagar um único funcionário no dia. Por quê? Porque eu tenho planejamento. Então, quando você tem planejamento, você tem uma previsão de futuro, óbvio que eu não previa uma pandemia, mas você tem uma previsão olhando o seu histórico de quanto você tem que ter em caixa, dos problemas que você pode ter, da sazonalidade do seu negócio, quando dá mais dinheiro, quando dá menos dinheiro. Isso parece difícil, mas não é difícil. Se você começa a planejar o seu negócio, se torna um hábito e você começa a ter mais controle sobre o seu negócio. Por isso você começa a ter mais produtividade e mais lucratividade. Então, durante a pandemia eu não passei nenhum sufoco. Os meus clientes passaram? Passaram. Trabalhei de graça para vários restaurantes. Eu também fiz isso. Porque os restaurantes foram os que mais sofreram. Porque sem gente para consumir, né? Agora, muito restaurante não tava afim de ir pro mundo na internet. Ah, porque eu pago 20% de comissão, porque o aplicativo Y, porque o aplicativo X. Não, vou abrir meu próprio aplicativo. Cara, quando veio a pandemia, eles foram obrigados. Né? E aí quem já estava na máquina, quem já conhecia o sistema, se manteve e conseguiu se organizar. Quem não estava, foi uma corrida, uma loucura. Né? E só que a gente fala da pandemia como se não houvessem outras pandemias. Né? A gente tem uma pandemia pública, a gente tem uma pandemia econômica, a gente tem uma pandemia de economia. Eu tô falando de pandemia para você entender, tá? Mas o nosso público não consome mais como consumia antes, né? A gente não compra mais como comprava antes. Você não vê dinheiro circulando. É tudo no cartão de crédito. A gente tem que calcular, assim, essa questão do uso da máquina, dos impostos, etc, né? Você não tem mais uma população disposta a ficar o tempo todo saindo de casa. Então, eu tenho que gerar uma experiência, às vezes, dentro da casa do meu cliente, né? Você tem uma mudança cultural muito grande. E o problema é que existem empresas que não querem se adaptar. Elas querem morrer Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. E aí, o que acontece com empresas como essa? Tendem a morrer. Fala, não, mas elas são sólidas. Você tá vendo empresas sólidas, empresas grandes, como Americanas, Casas Bahias, entre outras, dizendo, opa,
Livraria, gente, a gente tem uma livraria gigantesca que acabou de fechar as portas. Você fala assim, ela não sabia que ela ia fechar as portas? Mas já tinha uma tendência da gente ler livro em casa. Já tinha uma tendência de eu não comprar mais livros. Já tinha uma tendência de eu ter que baixar os livros. E as pessoas não se atualizaram. E o mercado se atualizou. É. Lembra? Mercado, público-alvo, pessoas. O mercado se atualizou. E a minha pergunta para o empreendedor é, o quanto você tem atualizado o seu negócio? E não são grandes atualizações. Às vezes é uma mudança de sistema, é uma forma de ver o seu cliente consumindo, é estar presente na internet, né? Para você literalmente falar assim, cara, eu estou indo atrás do meu consumidor. Que antigamente era foco no cliente. Hoje é foco no foco do cliente. O que meu cliente quer? Qual que é o foco do meu cliente? Então, eu trabalho para que o meu foco esteja alinhado com o foco do meu cliente. Então, quando a gente fala de pandemia, a gente tem várias. O empreendedor tem que estar preparado para todas elas. Para isso, ele tem que ter planejamento de curto, médio e longo prazo. Antigamente, a gente fazia planejamento para 10 anos, 15 anos. Existem empresas que têm planejamento para 2035. Como a nossa realidade mudou muito, ainda está muito obscuro, muito míope o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, porque a gente não tem mais uma realidade estável. Então, o que eu sugiro para o empreendedor, principalmente aquele que não tem o hábito de fazer planejamento, começa de 3 em 3 meses. A gente está agora num momento, vamos chegar no final do ano, né? Vamos ir pro final do ano. Você já planejou o seu Natal? O que você vai vender no Natal? Você vai começar a vender quando? Se acabou o Natal, você vai fazer promoção? Você vai fazer alguma liquidação? Você vai priorizar primeiro quem já é seu cliente cadastrado? Como é que você vai fazer? Essas são perguntas que o empreendedor deveria se fazer agora. Ah, não, Tati, mas não está muito longe do mês de dezembro? Gente, você não planeja o Natal no mês de dezembro, você planeja o Natal em agosto. Exatamente. Você tem que estar minimamente 6 meses adiantado do seu mercado. É antecedência, né? E aí você falou muito do foco do cliente, de ouvir o cliente. Eu acho que isso é primordial para a gente modelar qualquer tipo de negócio, é ouvir como é que está o nosso cliente. Como é que vocês fazem esse trabalho de entender, por exemplo, dos clientes que vocês atendem, de ouvir essa experiência do cliente para poder gerar esse resultado conforme o cliente está precisando? Eu imagino que cada empresa tem o seu próprio método, tá? Então, é importante ter um, seja ele qual for, tá? Se for uma pesquisa via Google Form, se for uma pesquisa pelo WhatsApp, se for ligação direta, não interessa. O importante é que você tenha um método, tá? Lá na Prospecting, por exemplo, a gente tem reunião semanal. Então, a gente liga e conversa com os nossos clientes semanalmente. Bacana. Tá? Porque como o nosso negócio é um negócio que envolve a estratégia do cliente, o número, as vendas, não dá para só fazer uma pesquisa e falar, responde aqui para mim. Então, o contato do olho a olho, o olhar pelo planejamento, o olhar da estratégia, isso faz muita diferença. Mas pra gente é fundamental, porque quando eu tô com o meu cliente semanalmente, quando eu olho o planejamento dele, ou quando eu tô olho com olho, eu tenho a temperatura do que eu tô fazendo. Você fala assim, Tati, mas a minha empresa é uma empresa de varejo. Eu não dou conta de fazer essa temperatura o tempo todo, porque eu não tô de olho no meu cliente o tempo inteiro. Cara, escuta seu saque. Tem muita empresa que abre saque, mas não avalia o saque, não olha a temperatura do saque. Porque o teu cliente, quando ele reclama, ele está dando oportunidade de resolver o problema e continuar consumindo de você. Quando ele reclama e você não dá atenção para a reclamação, tem o vizinho do lado que faz o mesmo que você faz e ele vai trocar de loja. Isso é verdade. E aí gera uma aflição tão grande, né? Que acaba que o cliente ele vai comprar da concorrência, você perde, né? Tudo aquilo que, igual você falou, a gente se não tem um negócio centrado no cliente, é um problema muito sério, porque a gente não ouve a opinião do cliente e a gente acha que a gente está oferecendo o melhor trabalho do mundo, né? Que a nossa empresa é a melhor em tudo que faz, né? Porque a gente não tem essa parte, né? De planejar ouvir o cliente. Sim. Quantas empresas eu atendo que passam por esse problema? Fala assim, poxa, tá diminuindo o meu movimento. Você já parou para ouvir o teu cliente? O porquê que tá acontecendo? Já prestou atenção no jeito que o seu vendedor atende o teu cliente? Se a experiência dele da compra tá bacana? Né? Se o produto que tem dentro da sua loja é o que de fato o seu cliente quer? Exatamente. Se faz sentido, por exemplo, você ficar trazendo teu cliente só para comprar aqui,
Será que ele não pode comprar isso em outro meio? Né? A mudança do comportamento do consumidor existe o tempo todo. Então, assim, é extremamente importante isso que você falou. E vai acontecer o tempo todo. E vai acontecer o tempo todo e vai acontecer muito mais. Né? Com a questão da inteligência artificial, a gente já tem hoje estudos comprovados de que daqui a pouco você vai poder comprar tocando na tela da sua televisão. Isso já existe em outros países. Hoje, com a inteligência artificial, você tem cirurgias médicas entre um médico está num país e o paciente está em outro. E ele está fazendo aquela cirurgia através, né, da realidade virtual, né? Então, não é uma coisa que a gente pode fugir. A gente não tem mais como fugir da tecnologia. Agora a gente tem que pegar a tecnologia e adequá-la à realidade do nosso cliente e à realidade do nosso negócio. Né? E quando você fala de tecnologia, gente, a gente já tem robôs hoje, humanoides, né? Na China, até mesmo aqui no Brasil, você tem humanoides que daqui a pouco vão substituir as tarefas chatas que a gente faz. Sabe? Aquelas coisas que você não quer fazer. E aí você fala, Tati, e como é que vai ser isso pro meu negócio? Eu tô te perguntando o quanto você está preparado para a tecnologia que está por vir. Você está preparando o seu negócio para isso? Está preparando a cultura do seu negócio para isso? Eu não acredito que a tecnologia vai substituir o ser humano, tá? Eu 100% não. Eu acredito que realmente a tecnologia vai começar a fazer umas coisas que a gente não quer mais fazer. Tá? Uhum. Mas não acredito que vai substituir 100% das nossas relações, não. E acho que a gente, inclusive, eticamente tem que pensar nisso depois. Mas não tem como fugir disso. Daqui a pouco, hoje na China já existem pessoas que compram cachorros de robôs para fazer companhia. Sim. Né? E aí você fala, isso vai chegar no Brasil? Em breve. É. E tem até, agora eu não me recordo se é na China, mas eu acredito que é também. Lá eles têm os robôs sexuais. Sim. Então as pessoas estão casando com robôs, ao invés de casarem com seres humanos, casam com robôs. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Na cultura deles tá tudo certo. Se fosse aqui na nossa, dava um zeriguidum, né? Porque tá muito longe da nossa realidade, longe da nossa cultura. Mas é a realidade deles, é adequada à realidade deles, e lá vende. É. E vende horrores. Né? E aí, falando de produto, será que se eu trazer um humanoide pra cá, sexual, eu vou conseguir vender? É pouco provável, porque não tá adequado à nossa cultura, né? Mas já é uma realidade fora, vai chegar aqui de alguma forma, né? Como vão chegar os óculos virtuais, a gente já tem algumas coisas com óculos virtuais aqui, e a gente precisa começar a entender como o que está acontecendo no mundo afora vai impactar o nosso negócio. Então, eu, por exemplo, que sou agência, o pessoal fala assim, você não tem medo da inteligência artificial? Claro que tenho. Você não tem medo do... Gente, quando começou o Canva, acabou as agências. Acabou a agência, vai todo mundo fazer arte no Canva. Nossa, quando colocou os aplicativos de edição de vídeo. Gente, marketing é inteligência. É o que está por trás, né? O que está por trás da ferramenta. Então, essa inteligência, a máquina não faz. A máquina não pensa por mim. Ela operacionaliza por mim. Então, tanto qualquer aplicativo que você tenha, precisa de uma inteligência por trás. E essa inteligência é humana. É. E isso eu concordo plenamente. Eu dei uma entrevista num podcast da Dale Carnegie, uma época atrás, que a gente falou sobre inteligência artificial. E a gente falou que o grande desafio, na verdade, que a gente tem é utilizar a inteligência natural, a nossa, com a inteligência artificial. Porque quando, por exemplo, você falou e eu concordo plenamente, ela não vai substituir. Sim. Ela vai automatizar muita coisa que a gente faz, muita coisa. Só que ela vai substituir a partir do momento que a gente parar de usar a nossa inteligência. Exatamente. E deixar ela dominar. Até porque a inteligência artificial ela só existe porque tem alimentação por trás. E quem é que alimenta? O ser humano. O ser humano. Não tem jeito. Gente, a minha Alexa só fala o meu nome porque eu expliquei pra ela como é que é meu nome. Exatamente. Você teve que explicar, você dá o comando pra ela. Né? Então, sem dar o comando, ela não vai fazer nada. Não tem como. E isso acontece com tudo e qualquer coisa que a gente tem inteligência. Né? Um sistema não funciona sem eu ir lá, sem eu colocar os dados. E é isso que o ser humano tem que entender aqui. Isso faz parte do mercado. O mercado vai consumir mais tecnologia. E se o seu negócio não tem... Se você não planejou ter tecnologia no seu negócio, ainda está em tempo. Não, total. Assim, eu tava com a minha família no Dia dos Pais. Eu achei super engraçado, porque minha avó tá jovem, 65 anos. Sim. Ela era da Secretaria de Educação, já aposentou e tudo mais. Então minha avó não é muito ligada a essa parte de tecnologia. Até pra gravar áudio, você pode esperar. Ela fica assim uns 5 segundos já com o áudio gravando, achando que ainda vai gravar. É mais ou menos nesse formato. E aí ela chegou e falou assim, meu filho, eu comprei uma Alexa. Aí eu falei, o quê? Você só comprou uma Alexa?
Ela é, porque sua tia chegou pra mim e falou que a Alexa faz isso, eu peço, eu vou pedir pra poder ela tocar a música pra mim, ela vai tocar, eu vou pedir pra ela ligar a televisão, ela vai ligar. Aí eu falei assim, gente, olha pra você ver, isso pra nós, que, né, uma outra geração, é algo super tranquilo, super natural, sim, de boa. Aí minha avó com 65 anos, falei, cara, isso vai ser muito engraçado. Falei, vai ser muito hilário. Mas é uma adaptação que todas as pessoas têm que passar. E aí eu tô trazendo isso por quê? Porque você falou muito da adaptação de negócio. Então você imagina, se nós, enquanto seres humanos, pessoas físicas, precisamos nos adaptar a esse novo cenário, quem dera os negócios. Não tem jeito. Igual quando você falou do Canva. Poxa, hoje em dia você coloca lá um comando, ele vai te dar um monte de templates prontos. Sim. Não vai ter talvez a mesma qualidade de você criar do zero e por aí, sim, vai. Mas tem templates prontos que você vai editar, vai fazer, colocar a forma que você quer, a cor que você quer, a imagem que você quer. E aí, como que você tá no meio, né, vivendo no meio desse cenário? Você vai querer o quê? Querer passar por cima? Não, é uma realidade, cara. Agora, não adianta nada você ter lá, porque lá você pode fazer seu currículo, né? Se você jogar lá assim no Canva, currículo. Sim. Ou se você jogar no chat GPT assim, ó, por favor, faça o meu currículo, blá, blá. Ele faz. Adianta isso ser estratégia? Não. Não adianta. Então é o que eu digo, eu não tenho medo da tecnologia, porque eu acho que a gente tem uma inteligência sensacional. Mas se as empresas precisam aprender a usar a tecnologia para usufruto do seu negócio. Não tenho nada contra o ChatGPT, não tenho nada contra as tecnologias artificiais, até porque agora o ideal é, cara, elas existem, como é que eu posso usar isso no meu negócio? E tem uma palestrante que eu gosto pra caramba dela, que chama Vânia Ferrari. Ela tem uma palestra que chama Inteligência Artificial em Tempo de Burrice Natural. E ótimo título, ótimo título. É um ótimo título e ela traz justamente isso, por quê? O avanço da tecnologia tá tão grande que ela falou assim, o maior problema que a humanidade vai ter é a preguiça do ser humano de pensar. Por quê? Porque hoje, eu não quero pensar não, deixa eu ir no ChatGPT, eu vou perguntar pra ele. Aí o ChatGPT começa a fazer todo aquele trabalho que a gente tinha que fazer antes, lendo livro, lendo artigo, resumão, enfim, aquela coisa toda. O ChatGPT faz isso em 15 segundos. Só que o ChatGPT, né? Ele faz isso baseado na pergunta que você fez. Exatamente. Então você tem que ser inteligente para fazer uma boa pergunta. Exato. Então se você não fizer, não adianta. Não adianta. E ele vai fazer e você minimamente tem que reler aquilo ali para saber se está adequado com o que você fez. Né? E isso vai funcionar em qualquer tecnologia. Qualquer uma. Né? E você pode colocar lá no ChatGPT, por favor, fazer o planejamento baseado. Ele vai fazer. Só que se você não olhar para aquele planejamento e entender se aquilo está adequado ou não à realidade do seu negócio, é só uma ferramenta. Exato. É só um papel cheio de palavras. Né? E a importância de você ter bagagem para usar essas ferramentas é importantíssimo. Né? E mais importante, não ter medo da tecnologia, porque ela está aí, na nossa porta. Se as empresas tiverem medo da tecnologia, elas vão quebrar. E é muito bacana ouvir você falar isso, porque assim, a gente hoje vive numa realidade que até alguns prestadores de serviço que a gente acompanha no mercado, ele não se atualiza e ele oferece sempre do mesmo para as empresas, assim, não tem nada de atualização. Então quando a gente está falando aqui, você está trazendo de toda a bagagem e experiência que você tem, todas as adaptações que você passa, que o seu negócio passa e que você leva isso para o teu cliente. Então, assim, isso é um valor, assim, que é gigantesco. Gigantesco. Olha, hoje eu sou uma empresa tecnológica, eu tenho tecnologia, enfim, mas eu comecei a trabalhar quando o computador ainda era de tubo. Não existia metade das... Instagram, não existia Instagram. Gente, a gente fazia... o nosso marketing ainda era outdoor, frontlight, televisão. Era a era de ouro do rádio e da TV. Não tinha concorrência para o rádio e para a TV, né? Hoje, você tem bilhões de canais para poder conversar com o seu cliente. E aí eu tive que passar por todas essas adaptações e foi puro planejamento e pura necessidade de sobrevivência. Porque as empresas que não olharam para frente e disseram, cara, eu preciso me adaptar, eu preciso correr atrás, morreram. Como você que tem uma empresa de RH, você sabe que não dá para fazer a seleção, contratação, avaliação comportamental como você fazia 10 anos atrás. É impossível. As pessoas mudaram, a tecnologia mudaram, você tem ferramentas, você tem método de avaliação. E as empresas que... não, mas eu vou usar o método tradicional. Cara, você pode usar o método tradicional com um pinguinho de evolução. Não tem problema, tem empresa que gosta. Mas você tem que olhar para frente. Se você não olhar para frente, o seu negócio está fadado a ter data de falecimento. E eu acho que ninguém abre um negócio querendo que ele feche. Mas para isso, a gente tem que parar de falar assim, cara, eu faço assim, sempre fiz assim, meu negócio está dando certo assim. Ok, até quando ele vai dar certo assim?
sem você olhar para frente. Sem você olhar para o que o futuro tá te colocando, tá batendo na sua porta. E isso que você tá falando é sensacional, porque hoje em dia, infelizmente, a gente vive uma era assim, né? Que as pessoas às vezes não querem se atualizar, os negócios não querem se atualizar. E aí, cara, você tá montando uma trilha que vai chegar em algum momento que esse negócio ele tá fadado ao fracasso, assim. Não tem jeito. Aí depois vai dizer, mas foi o mercado, aí joga a culpa no governo, joga a culpa no consultor que atendeu ele, joga a culpa num monte de gente. Mas na verdade, a culpa foi totalmente dele. Eu digo que o maior problema das empresas é o dono. É o dono, né? Existe uma... Claro, gente, não é todo dono não, tá? Mas existe uma cultura de que o dono é o centro das coisas, né? E aí, mais uma vez, quando você fala de empresa, uma coisa é fato, né? Pessoas fazem empresas não fazem pessoas. Então, o protagonista do negócio são as pessoas. Se as pessoas foram bem selecionadas, se elas têm a cultura adequada, se elas têm noção da função adequada delas, da entrega que é esperada pela empresa, da meta que ela tem que bater, do planejamento que ela tem que seguir, para onde a empresa está indo, é muito provável que a rota possa ser ajustada a qualquer momento. Quando está todo mundo batendo cabeça, ninguém sabe o que tem que fazer, não há uma união da cultura, qualquer pequeno problema vira um grande problema ou a empresa passa a perder dinheiro. O que o empreendedor tem que entender é, quando ele segue um processo, quando ele tem um passo a passo, quando a empresa conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, quando ela tem uma equipe bem treinada e organizada, pode vir um terremoto. A equipe segura. Quando nenhuma desses itens são tão claros, o terremoto vai derrubar a sua empresa. Por isso a importância de você ter um planejamento. Porque tudo é planejamento. Eu planejo ter uma equipe melhor, então eu vou fazer uma seleção melhor, eu vou montar um protocolo, eu vou dar treinamento, eu vou trazer algumas pessoas, eu vou qualificar as pessoas dentro desse planejamento de 6 meses, de 1 ano. Daqui a 1 ano eu vou ter uma empresa melhor. Eu faturo R$1 milhão, quero faturar R$2 milhões. Como? O como é onde entra o planejamento efetivamente. Porque o passo a passo a ser seguido, as tarefas que precisam ser construídas, a forma como as coisas vão ser feitas, é planejamento. Exato. Eu digo que o brasileiro vive no fazimento. Acorda de manhã e fala, opa, tenho algo para fazer. É nesse formato, né? E aí, nesse formato, não tem negócio que sobreviva. E aí existe, assim, um período para que a empresa faça planejamento ou ela pode fazer a qualquer momento? Bem, o ideal, o melhor dos mundos é que você tenha um planejamento pro ano posterior, né? Então, assim, agora, mais ou menos em meados de setembro para outubro de 2023, a gente começa a planejar já o ano de 2024 inteiro. Bacana. Claro, gente, que você planeja baseado no histórico da empresa, baseado nos números, né? Baseado naquilo que você tem de perspectiva de mercado. Fala, Tati, não tenho nada disso, minha empresa é muito novinha, tem alguns meses. Não tem problema. Você faz baseado naquilo que você tem e faz uma pesquisa de mercado, que pode ser na internet mesmo, como é que tá o seu mercado, quem são os seus concorrentes, o que eles vendem, o que eles deixam de vender, qual o preço médio, enfim, para ir ajustando o seu negócio a essa realidade. O que é mais importante de um planejamento? Ajustar a rota continuamente. Então, uma grande falha que as pessoas têm de planejamento é que elas falam assim, não, mas eu tenho um planejamento, eu não posso sair dele. Então, você vai ter um problema, né? Porque se você tem um planejamento de passar por essa rua, choveu, alagou, você não pode fazer uma curva, você quer passar por essa rua, você vai atrasar a sua rota. Porque você não vai passar por essa rua, tá alagado. Então, o planejamento não foi feito para ser rígido. Ele foi feito para você saber onde você está indo e, no meio do caminho, poder ajustar a rota para chegar onde você quer. Então, não tem problema ter que ajustar a rota. Não tem problema fazer algumas mudanças do planejamento. Mas é importante você ter, justamente para você poder tomar decisões mais rápidas, mais adequadas, independente da chuva que cai. Olha aí, ó. Você tá ouvindo, né? Você viu que a Tati já falou, ó. Setembro, outubro, começar a planejar o ano seguinte. E o planejamento, gente, ele é tudo. Então você já começou a observar isso aí. Então você já vai contratar a Tati para poder fazer o trabalho lá para você, porque, olha, é extraordinário. Vocês viram o nível de conhecimento, né? Não é para qualquer um, não, gente. Isso aqui é anos de bagagem, anos de experiência e anos de resultado. Normalmente, quando eu trago um convidado aqui, eu sempre peço, claro, você não precisa abrir nome do negócio nem nada, mas para trazer um case de algum cliente, alguma empresa que você já atendeu e que qual que foram os resultados que eles escolheram do planejamento e tudo mais, essa execução do trabalho que vocês ajudaram a fazer. Eu tenho 2 cases, óbvio que eu não vou falar o nome do Santos, né?
um case de marketing, um bem de planejamento estratégico. O de planejamento, ele é mais fácil de colocar, né? Então, eu fui contratada por uma empresa da área de saúde, muito renomada, uma empresa forte, uma empresa com muitos funcionários. E a grande pergunta era, Tati, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei para onde é que o dinheiro vai, a gente tem muita reclamação de atendimento, só que nós somos uma empresa sólida. Falei, ok, a primeira coisa que a gente faz, como um bom consultor ou um bom mentor, é observar. A gente não promete nada, gente. Consultor que chega na sua casa, prometendo que vai fazer acontecer, prometendo que vai fazer você faturar 3 vezes mais, põe um pezinho pra trás e desconfia. Ele nem entrou na sua casa, ele nem abriu a sua geladeira, como é que ele sabe o que você tem pra comer? Entende? Então, quando o pessoal chegar, você vai faturar 1 milhão, eu já fico, opa, como é que você sabe? Como assim? Você não sabe nem quanto é que eu faturo. Como é que você sabe que eu vou faturar 1 milhão? Né? Então, o ideal é que nenhuma promessa seja feita, né? Então, a primeira coisa é diagnosticar. Quando eu entrei nesse diagnóstico, a primeira coisa que eu percebi é que era uma empresa familiar. Então, eu já tinha um pequeno problema aí. Como essas pessoas se relacionam? Será que elas confundem família com negócio? Então, era um ponto que eu tinha que avaliar. O segundo era uma empresa que confundia o mundo empresarial com o mundo da religião. Isso acontece muito, né? Então, 90% das pessoas eram da mesma igreja, se relacionavam tanto no trabalho quanto na igreja. Isso tem problema? Não, gente, não tem problema. Desde que você saiba separar uma coisa da outra, né? Até porque quando você abre a porta de um negócio, não está escrito na porta assim, se você é do candomblé, não entre. Se você é católico, não bata na porta. Se você é evangélico, não... A gente não abre negócio pensando, né? Porque você atende todo o público, sim, a não ser que seu negócio seja um negócio exclusivo para um nicho, tá? Nesse caso, é um ramo de saúde. Então, quando o cliente bate na porta, você não sabe qual é o credo, qual é a crença dele. Mas a crença da empresa era tão pesada, forte, né? Pesada no sentido de consistente, que isso impactava no atendimento. Porque não tinha essa separação de respeitar, neutralizar essa informação. Então, já tenho 3 fatores que eu tenho que trabalhar. E um dos mais importantes, 0 protocolos, não tinha processos. Então, as pessoas iam no fazimento mesmo, ia dando errado, ia consertando, dando errado, ia consertando. Sabe aquele cano que fora na sua casa, em vez de você tirar o cano e trocar, você vai remendando ele? Mais ou menos desse jeito. E não tinha metas claras por departamento. Esse cenário é um cenário correto para você pegar uma empresa que fatura o que eles faturavam, que era 300 mil reais, e ir para o faturamento de 100 mil. Porque você vai perdendo o cliente, né? Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Olhei para os donos e falei assim, opa, quem faz o que aqui? Quais são suas habilidades e competências? O que cada um de vocês cuida? Porque se todo mundo cuidar de tudo, o cachorro vai morrer de fome. Então, foi colocar as pessoas certas nos lugares certos. Foi a primeira coisa que foi feita. A segunda coisa foi fazer de fato, conversar com eles e fazer uma divisão do que é a vida profissional, do que é a vida da religião e da vida pessoal. E fazer essa divisão porque uma empresa, naturalmente, o ideal é que ela seja laica. Porque, como eu disse, não está escrito na porta quem você atende ou deixa de atender. Então, eu não posso ofender a fé de ninguém, mas também não posso ofender a minha. Mas, né, é laica. Então, trabalhar o negócio como um negócio. Ou, por acaso, você já entrou no mercado e o nego pergunta assim, o senhor é evangélico, senhor? Então o senhor não pode entrar? O senhor é católico, senhor? Não acredita em santo, você não pode entrar? Não é isso. Você entra em qualquer supermercado, independente do seu credo, da sua fé. Então, é importante que as empresas entendam isso. A minha fé é a minha fé. Então, eu, Tatiana Moura, tenho uma fé. Eu, Tatiana Moura, tenho uma relação política. Eu, Tatiana Moura, tenho um time de futebol. A minha empresa não. A minha empresa, ela respeita todas as fés, todas as religiões e todos os times de futebol, tá? E então nós fomos criando uma nova cultura, reorganizando os processos, alocando as pessoas no lugar certo, e eles saíram em 6 meses de um faturamento de 300 mil reais para um faturamento de R$500 mil. Uau! Né? Sensacional. E depois dessa organização, eles terminaram crescendo, evoluindo, e hoje eles atendem 40% a mais de pessoas que eles atendiam antes. Sensacional. Isso tudo fazendo a observação, analisando, montando planejamento, entendendo o negócio do cliente de forma bem... Planejamento. Planejamento. O que eu quero? Eu quero melhorar meu atendimento. Qual que é o problema do atendimento? É a central de atendimento. Onde a central de atendimento está errando? Então, você literalmente avaliando os pontos positivos e os pontos negativos de cada departamento. E isso é bacana que você falou, porque o nosso trabalho envolve muito isso, né? A gente ouve muito o empresário, só que aquilo que às vezes ele traz não é a realidade.
Então a gente precisa entrar de fato no negócio, observar, ouvir os clientes, ouvir os colaboradores, para poder a gente entender a realidade do negócio como um todo e não só uma parte, né? Até porque toda uma empresa com porte um pouco maior, ela tem o estratégico e o tático operacional. Sim. O estratégico, que são os tomadores de decisão, que levam a empresa para um futuro, é pouco provável que ele tenha a noção 100% do que acontece no operacional. Né? Então, quando você vai numa loja de varejo, o dono não está lá atendendo o cliente. Ele não está na porta a porta, ele não está tendo tete a tete. Então, um dos erros de planejamento estratégico é você querer fazer planejamento sem a operação. Eu já vi empresas gigantes, também não posso dizer o nome dos santos, que quem fez esse planejamento estratégico? Foi a empresa X.com, sensacional. Eles avaliaram a operação? Porque tudo que está dizendo aqui impacta na operação. A operação foi ouvida? Não. Falei, gente, como é que eu vou... A operação participou dessa construção? Não, né? Não. Como é que eu vou interferir no trabalho da operação se eu não vi a operação, não entendo as falhas da operação, as competências e habilidades que a operação tem? Então, não tem como fazer um planejamento que seja consistente. Planejamento exige escuta ativa, observação e pesquisa. Extraordinário. Cara, assim, foi sensacional esse bate-papo aqui. Cara, foi assim, aulas e aulas e aulas que você deu aqui pra gente. E foi extraordinário tudo que você trouxe. Fico feliz. Vamos aproveitar para poder as pessoas saberem como elas te procuram, quem quiser contratar o seu serviço, como que elas vão atrás de você. Deixa aí os teus contatos, enfim, como que as pessoas te acham. Gente, pra me achar, o melhor canal é o Instagram. Tati normal, T-A-T-I, Moura MKT de marketing. Me procura lá na @Tati Moura MKT, manda um direct, pode ir lá curtir os posts, comentar. Eu mesmo respondo no meu Instagram, não são terceiros. Então, não demoro também, eu olho todos os dias, pelo menos 1 hora pela manhã, 1 hora pela tarde. Quer perguntar, quer questionar, eu também faço vários vídeos falando sobre isso. Vou compartilhar o podcast também, tá? Mas lá é o lugar ideal de você me encontrar, porque eu acho que o Instagram hoje é a ferramenta que eu fico mais constante ali na mão. Show de bola. Então, ó, se liga aí, ó, você que precisa de planejamento estratégico, a Tati já passou aqui o Instagram dela, você vai ter oportunidade de entrar em contato com ela e contratar o serviço dela, porque ela é extraordinária. Você já reparou aqui, já viu que isso daqui é uma pequena parcela, porque quando eu sento pra tomar café com ela, a conversa flui, ó, muito mais. Mas, Tati, queria te agradecer demais por ter aceitado o convite e ter vindo aqui. Foi extraordinário poder te receber, ouvir um pouco da tua história, ouvir um pouco do teu negócio, ouvir um pouco da tua bagagem, experiência. Em quase 1 hora de programa, a gente não consegue falar tudo, então já deixa aqui o convite para poder vir em outras ocasiões, em outras oportunidades. Mas obrigado mesmo de coração por ter topado. Não, eu que agradeço. Eu acho que quanto mais experiência a gente puder passar para o empreendedor que está aí, né? Eu acredito plenamente que é o empreendedorismo que vai salvar o Brasil. Então, o empreendedor é aquele cara que gera emprego, é o cara que traz uma economia positiva para a gente. Então, quanto mais a gente puder contribuir para que outros empreendedores possam fazer seus negócios melhorarem, você pode ter certeza, você pode me convidar quantas vezes você quiser que eu venha. Show de bola. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E ó, você que tá aí, que acompanhou esse vídeo até agora, cara, compartilha com todo mundo. Olha o nível do conteúdo que vocês tiveram aqui. Então compartilha com todo mundo, se inscreve no nosso canal, deixa aqui o seu like, seu joinha, ó, porque você com certeza vai curtir muito esse vídeo. E também ativa aqui o sininho das notificações, porque toda semana nós iremos divulgar um episódio novo aqui no nosso canal. Então, para que você não perca nada, é importante que você ative, então, as notificações. E se você quiser nos seguir lá no Instagram, @pod.gestão, você vai estar acompanhando e toda vez que nós gravamos aqui um programa, a gente coloca lá o spoiler para você saber quem é que vai ser os convidados que estão aqui e os vídeos que vão sair. Obrigado pela tua companhia até aqui, obrigado por ter participado e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!